Oi, gente, saudação a todos. Pois é, eu quero falar com vocês hoje sobre um tema interessante, né, que está ligado, como sempre, eu digo aqui a todos nós, porque vamos falar sobre o trabalho, emprego, mão de obra, essas coisas assim, o que faz parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Mas veja bem, o interessante da gente falar sobre isso é que há um problema conflituoso aí, né? Por exemplo, nessa questão de mão de obra. Eu já vou começar citando aqui a questão platônica, né? O Platão, no seu discurso de O Político, em um de seus diálogos, é claro, ele cita que é um mundo, é um ser em movimento, e que esse ser deve ser dirigido por um Deus, né? Agora, esse Deus, já digamos, né, assim de passagem, é um Deus metafórico, em que nós sabemos que esse Deus é o representante das forças hegemônicas, né, que estiver atuando, né, no Estado. Né? Então, é interessante que o conflito está exatamente aí, em questão de mão de obra, em questão de produção, em questão de trabalho, está exatamente aí, nesse conflito. Porque, por exemplo, quando Platão diz que o Estado deve ser dirigido por um Deus, né, esse Deus é um homem que saiba das coisas, que tenha conhecimento, que esteja além, né, do sensível, né, já esteja aí no mundo das ideias, que seja o nobre, o filósofo, né, de um modo geral. E há uma contradição exatamente aí, né, quando a gente encontra, né, diariamente, né, no cotidiano das pessoas essa realidade. Porque vejamos o seguinte, vamos pensar aqui adequadamente. Você vê, por exemplo, um presidente, não um representante dessas forças hegemônicas, tipo presidente do Congresso Nacional, presidente de assembleias legislativas, enfim, ou câmaras. Mas então veja bem, e aí você vê, as pessoas olham, mas qual é o preparo dessas pessoas? Normalmente elas não têm preparo, praticamente nenhum, né? Há uma referência grande, né, até citando rapidamente assim, a questão de presidentes, né, de estados e tal, inclusive o estado americano, que seria o Obama, que é um homem que depois de estar no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias, sempre chegava em casa, falava com os filhos, procurava saber a tarefa das crianças e tal. Mas jamais, né, no seu horário de descanso, deixou de ter a sua cabeceira, assim, 3, 4 livros, que ele os consumia, assim, literalmente todos os dias, né? Então, isso é um processo, né, de estar sabendo de que essas forças hegemônicas esse Deus que controla esse ser em movimento, está em boas mãos. Enquanto aqui não, você vê exatamente o contrário, em se tratando de países periféricos, né, latinos, americanos, né, em que são países de terceiro mundo, aí, entre aspas, né, e que congregam forças exatamente contrárias. Né? Então, diante disso, retomando a questão do trabalho, da mão de obra, você, na população de um modo geral, ela está envolta em que sentimento? Olha só, o meu tio alcançou altos graus, né, de conhecimento dentro da empresa onde trabalha, ele necessariamente não estudou nada, quer dizer, praticamente é um cidadão alfabetizado profissionalmente. Então, para que eu vou estudar, né? Mas, não, então, para que eu vou me entregar literalmente ao estudo, ao conhecimento, quando isso não vai me ser exigido, né, em momento nenhum? Mas por que não vai ser exigido esse preparo dele? Exatamente devido a esse processo neoliberal, né, em que o capitalismo hoje não é um capitalismo mais de produção, né? Ele é um capitalismo financeiro, em que já se afastou essa possibilidade, né, as ideias fordistas, né, de produção, né, em que havia um processo temporal, né, o cidadão tinha horário para trabalhar, tinha horário para descansar, tinha horário para estudar. Hoje não, hoje há uma pequena, quer dizer,
eu não diria confusão, mas que é um processo em que se conflui, né, um ao outro, que é a questão do trabalho e do lazer, né? Por exemplo. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu estou aqui hoje, né, como sempre, fazendo alguns vídeos, né? E eu estou o quê? Aqui eu estou o quê? Trabalhando, me divertindo, eu estou aqui necessariamente fazendo o quê, né? Evidente que eu diria o seguinte, em alguns momentos as mídias, né, oferecem o espaço para o cidadão, né, usar todo o lazer, divertimento e tal. No meu caso, por exemplo, que é uma narrativa séria, eu estou fazendo um trabalho, né? Um trabalho que eu não ganho nada, né? Mas eu poderia estar me divertindo. Então, nesse momento, eu estou, ora trabalhando e ora me divertindo, porque eu estou trabalhando como? Sem receber nada. Porque eu estou aqui usando vários softwares, né? Webcams, né? Computadores, iluminação, não sei o que, blá blá blá, quando a gente tem, né, esse poderio, né, digamos assim. Mas que, então, e isso aqui, essa questão tecnológica, ela pertence a alguém, a algum empresário, né, que é dono dessas licenças, em que eu estou trabalhando para ele, estou divulgando, estou usando os aparelhos para que eles tenham seus meios de sobrevivência enquanto capital, desculpa. E aí o cidadão, então, diante desse ele fala, bom, para que eu vou, né, me preparar? Né? Então, quer dizer, passa a ser um serviço e não mais um trabalho. Quer dizer, um serviço em que você não precisa de preparo, porque o capital financeiro ele não precisa de mão de obra especializada. Ele precisa apenas que você faça, reproduza aquilo que ele quer que seja reproduzido. Ao contrário, por exemplo, né, volto a repetir, Estados Unidos, em que há um preparo das pessoas. As pessoas se demitem, né, dos seus trabalhos para irem para outro, até porque elas sabem, primeiro, que há vagas, né, para isso, quer dizer, e eles, naturalmente, como estão preparados, posso ser aproveitado, né, de uma forma mais abundante, né, esse meu conhecimento. Então, eu me demito, eu sei que eu vou ter outro espaço para trabalhar. Quanto aqui, ao contrário, você não tem mão de obra, você não tem trabalho, você tem mão de obra, você tem serviço. E por que você não tem trabalho? Esse é o grande problema, é um dos problemas, dos grandes problemas. Porque as pessoas veem a questão da educação somente ligada, digamos, ao professor, né? Então, ele acha que o professor é o cara que produz, né, o processo de conhecimento, né, o processo, quando não, se não há uma exigência, se não há uma demanda à espera dessa formação de mão de obra, eu não tenho como produzi-la para determinado ponto, né? Então, veja bem, o que ocorre é que dentro desse aspecto, né, do socioeconômico, as pessoas então estão trabalhando, estão se divertindo ao mesmo tempo, né? Porque não há uma demanda específica que faça com que eles necessitem desse estudo, né? E isso é uma coisa terrível, porque entra ministro da educação, sai ministro, e sempre com aquela proposta de, olha, vamos investir na educação para que a educação possa sofrer mudanças. Não, isso quer dizer, uma falácia do processo liberal, isso é uma falácia de um processo neoliberal que envolve as pessoas de tal maneira, porque nós sabemos que a educação está ligada à produção. Se você não tem um processo de produção que exija uma mão de obra cada vez mais especializada, você não terá espaço, você não terá como, você vai estar envolvido nessa questão apenas da mão de obra, do serviço que você vai prestar, né? E por que a gente fala isso? Em épocas, né, fordista, como já falamos, né, havia uma demanda, né, um processo temporal de trabalho e tal. Hoje não, você está ligado
não mais a mão de obra, porque a questão da industrialização, ela vem sofrendo uma decadência enorme de 80 para cá, né? Desmontou-se a questão industrial. Então, se não há indústria, né, que possa requerer essa mão de obra especializada, não tem como você ser introduzido no mercado de trabalho quando ele não existe. Então, queiramos ou não, quer dizer, a educação está ligada ao processo industrial. Sem isso, não há como a educação evoluir, como fazer com que isso, exija do cidadão uma formação adequada para que ele tenha bom trabalho, ele ganhe melhor, enfim. Então, é um processo que fere frontalmente ao que diz Platão, né? Quando ele introduz, né, na sua narrativa, né, do diálogo o político, em que esse meio político, quer dizer, esse ser em movimento, né, que é a humanidade, ou esse Estado, como queiram delimitar, ele esteja sendo, quer dizer, direcionado, ele esteja sendo dirigido, ele esteja sendo até consumido, direcionado, mas por uma pessoa que tenha conhecimentos, que possa, com isso, estabelecer graus, né, de conhecimentos que faça com que as coisas se reproduzam industrialmente para que haja uma demanda e uma melhoria, né, um consentimento. Outro aspecto interessante dentro da educação, e que isso desestimula cada vez mais a mão de obra especializada, é que se hoje, olha só o que faz o processo, né, do capitalismo financeiro, né? Porque hoje as instituições universitárias, por exemplo, elas não estão mais interessadas em produzir conhecimento, meu amigo. Não, elas estão interessadas em vender o diploma, digamos, vamos ser logo direto, em vender os diplomas, né? Elas não estão interessadas, porque isso é que reproduz a grana, isso é que reproduz o capital em funcionamento, em evolução, né? Então, não é a questão do conhecimento, o conhecimento já foi ultrapassado. Então, essa questão da mão de obra hoje está muito difícil. Vou dar um exemplo aqui rápido, só para terminar, para dizer que quando está depreciada a questão da mão de obra, né? Então, olha só, digamos que eu, rapidamente assim, porque o tempo já avança, né? Por exemplo, eu entro na questão judicial, né? Eu estou imaginando aqui, você entra com um processo na questão judicial, né? Então é estabelecido, né, uma distribuição, né, e aí isso vira processo, né, dentro do tribunal. Vira processo, audiências e tal, né? E isso exige o quê? Um representante seu, correto? Então você vai contratar uma mão de obra, queira ou não, porque é o chamado, digamos, um defensor público. Esse defensor público, ele naturalmente, né, vai fazer a sua defesa, ele é pago, né, e ele é pago por quem? Por você, por nós, né, que o dinheiro está lá, graças, né, aqui ao seu, né, da sua contribuição. Então, veja bem, aí chega a época, né, do processo entrar em audiências, e aí, né, as defesas, os contraditórios e tal. E isso exige exatamente a mão de obra do defensor público. Meu amigo, aí é que entra o grande problema, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram aí, né, processos judiciais e tal, na área civil e tal, naturalmente, né? Que é a área mais comum, né? Que entra uma série de demandas entre pessoas e tal. E aí eu não sei se você já viu, quando o defensor faz assim a petição, ele coloca o seguinte: o autor diz que não sei o que, blá, 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 blá. Está entendendo? O autor, ele já começa se citando na petição, quando é para defesa, ou apresentar algumas provas, né? O autor declara que tal. Isso demanda que há uma exigência de que você, que tem essa mão de obra, contratada, paga por você, porque é paga pelo Estado,
Então, tenha condição de fazer a defesa, né, a sua fundamentação, sem que necessariamente dependa de mim, mas se eu não apresentar para ele as provas necessárias que possam ajudar ele na fundamentação, quando há fundamentação, né? Porque, meu amigo, se você pegar uma fundamentação aí desses defensores públicos, o cara não consegue. E o que é pior, você trabalha muito mais. Aquilo que a gente falou, hoje você contrata uma mão de obra e você que acaba fazendo o trabalho e não o cidadão que foi contratado. Veja bem, então você já tem que apresentar todas as provas, isso por escrito, por fotos, enfim, por uma série de injunções, você é obrigado a apresentar essas provas, né? Então veja bem a que ponto chegamos. E quando o cara vai fazer a fundamentação lá, cara, aí que você vai ver, né? Isso sem dizer, né, do aparato que tem, né, que o ajuda, digamos, que são os estagiários de direito, né, que formulam, na maioria das vezes, essas fundamentação. E aí é o caos, meu amigo, o caos geral. Eu já tive, assim, em alguns processos, né, na área civil, em que o cidadão, ele não sabe. E o que é pior? Se você... esse é que é o grande outro problema, né, do cidadão hoje. Ele não sabe que não sabe. Não é interessante? Porque, então, cria esse conflito entre aquele que sabe e aquele que realmente não sabe. Há um afastamento. Então, o cidadão, na medida em que ele consegue estar ali, trabalhando, quer dizer, tendo as suas atividades diárias contempladas e tal, ele não se importa muito da questão de se aprofundar no seu conhecimento. Então, ele não sabe que não sabe. E aí chega alguém que não pode não ser advogado e tal, mas tem uma certa teoria, conhece, né, algumas coisas. E, quer dizer, na medida que você vai fornecer essas provas, você precisa acabar arguindo. E aí, na maioria das vezes, eles não aceitam. E não aceitam por quê? Porque eles não têm conhecimento de que eles não sabem. Eles não sabem que não sabem o que estão fazendo ali. Eles estão ali produzindo algo que lhes é pedido, mas que eles não conhecem aquilo. Não é interessante? Pô, bicho, então é o caos. Estamos no caos. E isso em qualquer setor. Por favor, em qualquer momento que você vá se dirigir a instituições do Estado, não do Estado, ou não, preste atenção. Quer dizer, as pessoas só estão ali, não há preparo nenhum, meu amigo. Não há qualquer fundamentação. O cidadão está ali apenas para ganhar, cumprir aquela tarefa ali que lhes é incumbida e nada mais. Então, meu amigo, por favor, vamos prestar atenção nisso, porque isso está se tornando um caos, né? E isso fica pior ainda quando, né, há essa argumentação toda, né, de que há essa grande ilusão de que você pensa que sabe, você acaba não sabendo nada. Até lá, até qualquer hora.